Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de agosto de 2012, domingo. O verbete é de número 2384. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 9 máximos. A pergunta é, o tema é pergunta desassediadora. Agora veja, a especialidade é desassediologia. Quem estudou o verbete com muita classe e dedicação é o professor Ricardo, que está aí pronto para receber suas questões. Definição. A pergunta desassediadora é o questionamento feito pela consciência a si própria ou a outrem, com o objetivo de descortinar aspectos da realidade consciencial, até então mantidos não acessíveis ao questionado. O escritório residencial, sendo o local reprodutor do holopensene e da autopesquisa do holociclo. A pensenidade na zona do desconforto. A pensenidade questionadora interassistencial. A pergunta autodesassediadora. A pergunta heterodesassediadora. A semiologia na era da medicina tecnológica. A acurácia de única questão comparada a grande questionário. A formulação das perguntas em consulta médica, possibilitando a anamnese ser menos indutiva das respostas do paciente. A efetividade da anamnese minuciosa. O efeito da droga médico. Agora nós temos aí, tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Agora, o uso das perguntas desassediadoras para auxiliar a diferenciação de surto psiquiátrico e possessão. As perguntas autoassediadoras sendo ferramenta de apoio na superação do meio de consciência. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a taxologia, com 7 tipos de perguntas usadas em contextos assistenciais. E tem também o tópico da classificação, com 4 tipos de perguntas desassediadoras relativas à intra- e à extraconsciencialidade. Eu lembro a vocês que o professor Ricardo é médico, tá certo? Ele entende o assunto aí. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Fonte cognitiva, garimpagem interlocutória, omniquestionamento, retrospectiva autodesassediadora, senso de orientação existencial. Frase enfática. As reflexões suscitadas pela pergunta desassediadora contribuem para o domínio emocional nas vivências evolutivas críticas, sendo ferramenta útil nas reciclagens intraconscienciais. Questionamento aqui. Em momentos de crise, você consegue manter a faculdade de perguntar-se sobre os rumos mais cosmoéticos a seguir? Os questionamentos promovem auto- e heterodesassédios? O micro-universo consciencial ainda é tabu para você? A bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas e a webgrafia tem 1 fonte. Agora, a mega-análise aqui com João Paulo são 20 itens. Lógica, dúvida, escuta, resposta, anamnese. Retilinearidade, meta-pergunta, omniquestionamento, esclarecimento, comunicação. Indagação, interrogação, reflexão, assistenciologia, desassediologia. Semiologia, experimentologia, consciência-terapia, conscienciometrologia e mental-somatologia. O verbete aí do dicionário hoje é autopropositologia. O argumento é autointencionológico. Agora, eu chamo a atenção para a argumentação, que tem 22 conquistas escolhidas, capaz de compor com inteligência o conjunto dos propósitos da consciência lúcida, quando ela é intermissivista. Agora aqui, questionamento.
Fui agraciada de fazer o meu primeiro curso Ganhos Evolutivo com a professora Mariângela Lickman, na minha cidade. Falei graça porque busquei muitos nos meus 36 anos de vida intrafísica e agora achei o que procurava. Como posso ajudar meus filhos de 13 e 10 anos a buscar a Conscienciologia sem que eles se sintam obrigados nessa busca? Tem algum livro que eles possam ler para despertar o que está inato neles? Eu, meu esposo e meus filhos temos parapsiquismo, só que nunca tivemos acesso de ferramentas ou as ferramentas para desenvolvê-los da melhor maneira. O senhor poderia me orientar? Olha, sobre os seus filhos, seria bom você entrar em contato com a Asimvex. É só ligar aí para o CAE, que eles vão dar lá o endereço e todos os dados que precisa. E lá na Simvex, eles vão mostrar também o que é que seria bom dar em matéria de livro e outras coisas mais para eles. Sim. Fala aí, então. O telefone é 3523-9213, 45-3523-9213. E... Seria bom você falar com calma e de novo. Tá ok. Um por um, porque senão não escuta seus... Vou falar uma coisa mais simples. Pode entrar na página web da Simbexis, www.asimbexis.org. Tá? Aí estão todos os dados de como acessar a Simbexis e tem o telefone e o endereço no campus da Simbexis. Muito bom. No verbete do DAC, a autopropositologia está associada à FEP do intermissivista. Sim, depende do que é que ele está fazendo, o que é a vida dele, né? Tudo está associado à FEP. Se sim, o senhor poderia expandir essa ideia? A definição de propósito da Consim também estaria relacionada ao seu papel de mini peça do Max Mecanismo? Também. Na caracterologia, a Consim Lustra pode ter escolhido uma ou mais conquistas, como é listado nesse item? Sim, mas o problema é agora que ela tem que escolher. Não é deixar alguém sugerir, não. A pessoa tem que olhar isso aqui e ver o que é que me pega, o que é que eu estou mais preparada, o que é que eu posso fazer além disso. É por aí que você tem que ver, Juliana. Esse é o caminho. É a Juliana que está escrevendo lá da... Não sei se ela já está na África, eu acho que está, né? Isso aí é da África. No verbete do DAC, o senhor poderia nos dar detalhes na trinomiologia, página 13. O Zéfiro se dedicou, em particular, às pesquisas da parajurisprudência poliplanetária, objetivando a conscienciologia. Fez esse estudo na parapsicoteca ou em loco? Não, a coisa já vem de muito tempo. Isso é do século XVII para mim, de lá para cá. Foi por isso que depois a gente deu as ideias com o processo todo e foi feito o pandeiro durante alguns anos. Desde há quanto tempo o Zé já tinha como megafoco a conscienciologia? É o que eu estou falando. O negócio é antigo, devido ao processo da Reurbex. Agora, a conscienciologia já estava tudo mais ou menos já articulado, os detalhes, para começar, no século XVII. Agora, eu estou aqui com o 4º fórum da Paradireitologia, as pontuações. Total de participantes, 52. 19 homens e 33 mulheres. Tenepsista, 33. Agora, a procedência são de 10 locais diferentes. Profissões são 16 tipos de profissões. As instituições conscienciocêntricas tinha gente de 12 instituições. Quer dizer, Paradireitologia está sério. Já com 52 pessoas já interessadas no assunto. É por aí. Vamos em frente. Esse é o 4º fórum da Paradireitologia. Vamos ver como é que fica daqui para frente. A gente conta com vocês para estudar o paradireito, é uma coisa muito séria. Agora, eu entrego, então, o professor, sabe, para você. Vai devagar aí, cuidado com ele, hein? Olha lá. Na página 2, tecnologia, segunda linha, a técnica da meta-pergunta. Bom, a técnica da meta-pergunta, ela acontece... Estão ouvindo? Está estranho aqui embaixo.
A técnica da meta-pergunta, ela acontece quando você está, por exemplo, envolvido num contexto assistencial, numa relação assistente-assistido, em que você está num processo de investigação clínica e, à medida que você vai perguntando para a pessoa, você vai dentro do seu micro-universo se perguntando quais são as melhores perguntas a serem feitas naquele momento. Então, é a pergunta que o assistente faz a si próprio a respeito do quão adequado é aquela pergunta dentro daquele contexto. Correto. Agora, na efeitologia, terceira linha, o efeito assediador da consulta médica realizada apenas com perguntas fechadas. Bom, o que é uma pergunta fechada? Perguntas fechadas são aquelas perguntas que requerem como resposta, geralmente sim ou não. Você está com febre? Você tem dor? Você está bem? Então, são perguntas que requerem esse tipo de resposta. Todo médico, por mais humano ou mais desumano que seja, vamos dizer assim, em algum momento ele vai ter que fazer uma pergunta aberta, que é uma pergunta que permite que a pessoa disserte sobre o que está sentindo e sobre o que ele trouxe ali. Mas uma vez feita essa pergunta, pode acontecer um equívoco, que é uma consulta médica ocorrer toda ela com base em pergunta fechada. Você está com dor? Você tem dor quando levanta o braço? Você fica cansado? E, na verdade, isso é uma coisa que o médico não vai conseguir, de forma fidedigna, entender o que se passa com o seu paciente. Para que ele possa entender melhor o que se passa com o seu paciente, a consulta ela tem que ter mais momentos em que o paciente fale coisas nas suas próprias palavras e possa dizer da sua forma o que sente, como está. Então, uma consulta médica toda levada com perguntas fechadas é uma consulta em que o médico induz a pessoa a dizer certas coisas e o médico acha o que ele quer e não o que o paciente tem. Tá ok, obrigado. Em pensenologia, na página 1, você fala da pensenidade na zona de desconforto. Isso. Aprofunda um pouco isso, por favor. Bom, o que seria a zona de desconforto dentro desse contexto? A zona de desconforto, a pensenidade na zona de desconforto seria a minha pensenidade transitar em aspectos, em reflexões, em ideias que me remetem às minhas imaturidades. Então, as minhas maturidades eu transito muito bem. Eu estou aqui, estou falando na boa, em qualquer momento, a qualquer circunstância. Mas as minhas imaturidades são coisas que, às vezes, eu tenho dificuldade de entrar nelas. Então, para que você possa fazer uma reciclagem intraconsciencial, para que você possa amadurecer, você tem que necessariamente transitar o seu pensamento em contextos da sua vida que te doem, que são desconfortáveis para você. Então, é isso. E em fatologia, você fala primeiro da contribuição do olhar na realização das perguntas e depois da contribuição da comunicação não verbal. Aprofunda um pouco os dois. Tá. A contribuição do olhar é muito interessante. Eu tenho uma casuística pessoal assim, que é muito curiosa. Assim. Eu trabalhei um tempo com tuberculose, e nós tínhamos uma paciente que ela era usuária de drogas pesadas. Assim, E o usuário de drogas, de uma forma geral, ele tem comportamento autodestrutivo. Ele não se permite melhorar da sua saúde. Então, se criava uma condição que era a seguinte: eu, que em tese era uma autoridade, chegava lá, ela, não, doutor, estou tomando tudo certo, tudo bem, tudo certinho. Aí a enfermeira vinha e falava comigo, ela não está tomando nada, ela só xinga a gente. Então ficava aquela dicotomia, a paciente dizendo que estava tomando, fazendo certo, e a equipe de saúde dizendo que ela só era mal educada e não tomava o remédio. Então teve um dia que eu, assim, basta, chega, Fui até a casa dela e me propus a inquirir ela da forma mais profunda que eu conseguia, que eu teria condições de fazer, para esclarecer de uma vez por todas, afinal, está tomando ou não está? Então eu comecei a investigar, comecei a perguntar, comecei a entrar. Estávamos eu, um agente de saúde e um auxiliar de enfermagem. Perguntei, e o auxiliar de enfermagem e o agente de saúde estavam um pouco mais para o lado. Assim, E eu senti que eu comecei a chegar perto do ponto. Que o ponto era o seguinte: de alguma forma, se ela fizesse o tratamento, se ela entrasse no holopensene do tratamento, ela sairia do holopensene das drogas de alguma forma. Então esse era o ponto. Quando eu comecei a chegar perto do ponto, ela me olhou de uma forma tão ameaçadora
que ninguém viu isso, só eu e ela vimos o que aconteceu ali, né? E eu tive que, num instante, assim, num milésimo de segundo, eu tive que tomar uma decisão. Vou sucumbir a esse olhar ou não? Né? E eu decidi não sucumbir ao olhar. Decidi continuar perguntando e, no fim das contas, se esclareceu que ela não estava tomando remédio de fato. Né? E isso aí isso gerou uma série de mudanças posteriores no caso dessa menina. Atualmente ela está curada, ela acabou o tratamento, né? Ela era namorada de um rapaz que vendia drogas, ela saiu da casa dele e voltou para morar na casa dos pais e começou a fazer curso de informática e começou uma série de mudanças que culminou com a cura dela da doença. Assim, né? Então essa é a contribuição do olhar no momento da realização de perguntas. O que é a outra que você tinha perguntado? Dos gestos, né? Isso, da comunicação não verbal. Às vezes, o profissional de saúde, a minha tendência é falar médico, mas talvez seja, né, todos os profissionais. Às vezes, o profissional de saúde deixa nos seus gestos transparecer o que ele está pensando ou sentindo. Né? Então, por exemplo, se o médico deixa transparecer alguns gestos de insegurança, por exemplo, não olha no olho, dá uma coçada na cabeça, faz uma expressão, né, de alguma forma ele demonstra insegurança, essa vai ser uma anamnese pouco efetiva. Né? Porque o paciente pode vir a dar um nó no médico e não conseguir chegar onde deve chegar. Né? Então, não só o pensamento e a fala têm que estar coerentes com o processo investigativo clínico, mas a postura do profissional também tem que estar coerente com a certeza de onde ele quer chegar. Né? Gente, eu queria que a gente batesse umas palmadas. Tem um homem da televisão aqui, que é um dos maiores do Brasil, que está ali, ó, aquele cara ali, ó, sabe? Você chegou de uma hora para outra aí sem nada, né? Sem avisar, né? Que negócio é esse? Está dando um incerto. Mas olha aqui, no adendo do verbete do DAC, página 15, terceira linha, a imperturbabilidade pessoal culmina com o ato de saber neutralizar os respingos dos conflitos alheios. Favor citar alguns exemplos de respingos de conflito. Por exemplo, você na sua família ou na sua clientela da sua profissão, tem alguém que você está resolvendo alguma coisa e aquilo envolveu demais a sua participação. Você não pode levar aquilo e ficar sem dormir com o processo. Isso é o conflito dos outros que está entrando em você. Agora, igual isso, tem uma série desses conflitos. Dentro do processo da assistência, se nós não tivermos cuidado, a pessoa entra. Eu sempre conto aquela história do meu colega médico lá do Rio, que pegou o câncer da criança. Isso é que é processo de conflito bem intencionado e boboca. Tem dessas coisas. Então, nós temos que ter autodiscernimento para fazer tudo, principalmente o processo de assistência. Em abordagem sobre o Código Pessoal de Cosmoética, o senhor comenta a respeito da raridade, se conseguir intrusões puras. Por favor, poderia ampliar esse conceito, principalmente no contexto familiar? Em parte isso pega você aí. Desculpa, eu estava arrumando aqui. Não... O caso todo é o seguinte... Está perguntando sobre o Código Pessoal de Cosmoética e a raridade da gente conseguir intrusões puras. Quer dizer, aquilo que a gente ajuda puramente, na hora que você entra na vida da pessoa. Isso é da semiologia também. Entende? Agora, no contexto familiar, como é que fica isso? Por isso que a gente faz, às vezes, assistência que pega os parentes junto, aquela coisa toda, o processo de grupo, né? Estou pensando essa questão da intrusão pura no contexto familiar, né? Como que seria? Eu já falei isso. Né? Como que seria isso? Por exemplo, aquele caso que hoje mesmo de manhã eu estava contando. O homem muito rico, dono do acerto de fazendas, e veio e trouxe o filho dele para mim. Agora eu fui olhar o filho e achei que o filho estava querendo sair do armário. Era homossexual, mas a família rica com aquilo tudo, ele, o filho mais velho, o pai estava criando problema. O rapaz, moço, 20 e poucos anos. Então, o que eu fiz? Tirei o filho e falei com o pai e a mãe. Falei, vocês precisam ter cuidado, esse menino vocês têm que dar liberdade para ele escolher o que ele quiser, o dono do corpo é ele, tem que dar liberdade para ele. E não deve fazer pressão em cima, vocês têm que entender a posição dele. O pai ouviu, a mãe ouviu e ficaram por isso. Mais tarde o cara suicidou. Eu tinha avisado tudo.
Agora, veja, é um processo de intrusão e depois eles vieram tudo chorando as mágoas, porque com o menino... Eu vi 3 casos desses, que eu avisei, e os rapazes suicidaram. Tudo isso no interior, gente rica. Não é fácil. Mas, intrusão. nessa... Agora, veja, é uma intrusão positiva, mas não seguiram, não adiantou nada. Entende? Olha, nessa questão da intrusão, agora o senhor está falando, me lembro de vários casos que já atendi. Assim, né? Por exemplo, é muito comum acontecer, na prática da medicina generalista, que é o meu caso, virem famílias trazendo crianças sem limite. Pois é, mas o meu consultório era medicina gratuita, clínica geral, no interior. Era via tudo isso, certamente. A família, sim. Ó. Então, muitas vezes o que acontece, às vezes uma criança sem limite, agitada, agressiva, que desobedece, a família, quando traz para consultar, quer vender a imagem de que a criança que é o problema. Mas, na verdade, o que acontece, muitas vezes é um problema conjugal, em que os pais fizeram como a pergunta trouxe, fizeram uma intrusão, né, na vida da criança, porque eles entre si não conseguem resolver o que lhes cabe, né? Então, isso é muito Agora comum. aqui, Alver Betógrafo. Na exemplologia, na página 3, poderia aprofundar a pergunta desassediadora menor, o questionamento em meio à crise, auxiliando na superação do emocionalismo exacerbado. Pergunta desassediadora maior, o questionamento auxiliando a retomada dos rumos da programação existencial. De que modo a Consim pode elaborar pergunta desassediadora para si mesma para superar as crises de emocionalismo exacerbado? Bom, a pergunta desassediadora menor é aquela pergunta em que a pessoa, por exemplo, a autodesassediadora, é aquela pergunta que a pessoa faz a si próprio no momento em que está vivendo uma condição emocional. Então, eu estou agora com raiva de alguma coisa, ou estou agora, nesse momento, angustiado com alguma coisa, então eu vou parar e vou me perguntar o que está acontecendo e vou explorar para que eu possa entender melhor a situação agora, no momento, e que possa superá-la. Isso seria uma pergunta desassediadora menor. Por que menor? Porque ele é um efeito pontual sobre a condição emocional do momento. Agora, a pergunta desassediadora maior, eu trago como um exemplo muito interessante o verbete da professora Adriana, aqui do lado, que é o senso de orientação existencial, que ela traz uma série de perguntas que não visam especificamente um momento emocional atual, mas sim são perguntas que norteiam decisões mais sérias a respeito do processo da programação existencial. Então, essa seria basicamente a diferença. Mas eu acho que o que a pessoa que perguntou poderia fazer é começar a criar o hábito de, no momento das suas imaturidades afloradas, perguntar-se a si próprio o que está ocorrendo e não deixar simplesmente aquilo vir. Aqui agora, a pergunta do doutor Eduardo, que é seu colega lá de Curitiba. Alver Betógrafo Ricardo, sendo médico, preocupado com a melhor atuação possível no que faço pelos pacientes, gostaria que detalhasse mais sobre o sinergismo, medicina de família e comunidade e multidimensionologia. Está na Sinergismologia, página 2. Como melhorar esse sinergismo no dia a dia profissional e nas visitas domiciliares? Muito interessante. O que acontece é o seguinte, ele foi mais fundo do que eu tinha pensado. Você conhece ele? Eduardo, eu não me lembro. Eduardo Dória. Não, ele é lá de Curitiba, ele escreve aqui todo dia. É. O Eduardo devia te procurar lá. Dá endereço aí para ele. Eu vou estar em Curitiba agora, de quinta a domingo. Podemos... Né? Você está lá, de vez em quando você está lá, sim, né? Uma vez por mês eu vou a Curitiba. Eu vou estar agora nesse próximo final de semana lá. Onde é que você fica lá? Fala com ele. Eu fico muitas vezes na casa de um casal de voluntários, às vezes em hotel. Pode anotar meu telefone se quiser, né? Enfim, seria bom, Eduardo, você anotar isso aí. Posso fazer isso aqui? Não bom não vou dizer meu telefone. Com você. Eles querem para cá todo dia. Estão me sugerindo para não dizer. Tá, isso aí, boa, melhor. Então tá. Deixa Eduardo eu responder. Dória. Não vou. Isso é coisa de verbetógrafo de primeira viagem, eu acho. Então, o que é esse sinergismo, né? Hoje em dia, as especialidades médicas, elas estão, infelizmente, num movimento muito biologicista.
né? Cada vez mais considerando as doenças como apenas uma manifestação orgânica, cada vez mais dando mais importância para exames de alta complexidade e menos importância para a semiologia e para o contato interpessoal. A medicina de família é a especialidade da medicina atualmente que mais provavelmente consegue abordar de uma forma sadia as queixas ou as questões multidimensionais e parapsíquicas trazidas pelas pessoas. Porque a medicina de família é uma especialidade que formalmente faz interface com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, com a educação e com uma série de outras... A genética. Também com a genética. É um negócio seríssimo. Né? Então, é mais provável, se uma pessoa vier trazendo uma queixa de que conversa com o seu marido que é falecido, é mais provável que um médico de família vá com seriedade explorar aquela condição do que uma outra especialidade que provavelmente vai considerá-lo como sendo um psicótico ou alguma outra questão. Então, esse foi o sinergismo que eu pensei a princípio. Né? Agora, seria bom a gente falar para o Eduardo que você exerce essa especialidade. Isso. E outra coisa, falar para você que o Eduardo sabe tudo sobre Conscienciologia. Ele escreve aqui, já não sei desde quando, já esteve aí tudo, ele é fora de série, tá? É moço ainda, mas cheio de vida, entende? Por isso seria bom vocês se encontrarem. Depois eu pego o e-mail dele. É importante isso aí. Agora, gente, eu deixo aí, por favor. Oi, Ricardo. Na quinta linha da fatologia, você fala o efeito da droga médico. Você pode explorar isso para a gente? Sim. O termo droga médico, ele é um termo que foi muito polêmico nas minhas revisões, né? Ele saiu, entrou. Então, o termo droga médico ele é um termo técnico da relação médico-paciente, deste autor que se chama Michael Balint. Ele foi um psicanalista que viveu até 1800 e muitos, 1970, psiquiatra e psicanalista, que ele tinha, as ideias dele sobre relação médico-paciente eram basicamente, toda a teoria foi em cima de duas ideias, de que o médico, para melhor conduzir uma consulta e para que a sua consulta seja mais assistencial, ele precisa conhecer melhor as suas emoções e, especialmente, as suas emoções desencadeadas pelo processo de consulta médica, da consulta. E um outro fator que ele aprofundou muito é a questão de que, da mesma forma que um medicamento ele tem os seus efeitos positivos, os seus efeitos negativos, a sua subdose, a sua superdose, o médico em si, independentemente da sua intervenção, ele também tem esses efeitos. Então ele diz que o médico em si é uma droga no bom sentido. Né? Eu acho, assim, eu já li o livro dele, eu tenho a sensação de que ele bateu na trave assim, do paradigma consciencial. Assim, Então é no mesmo sentido que eu estava pensando, porque tem um livro chamado assim, Médico, essa droga desconhecida. Uhum. O autor, eu não estou lembrando o nome agora, se não me engano é Hélio Luz, tem que dar uma conferida. Você põe na internet, que eu conheci esse autor, é um médico já de mais idade, e era essa ideia mesmo, né, do médico enquanto medicamento. Então, acho que vale a pena também dar uma olhada nesse livro. Ricardo, aqui no ar. Falha. Você poderia ampliar mais qual que é a relação entre a pergunta dessa assediadora e, por exemplo, o contexto de amizade ou convívio? E o contexto do convívio, sim. Eu penso, por exemplo, se você tem uma amizade, né? Agora, pensando aqui, se você está numa relação de amizade, você percebe, por exemplo, que o seu amigo ou sua amiga está passando por uma situação difícil e tal, eu penso que seja seu dever, né, ajudá-lo. E uma das formas de ajudar seria você questionando aquela pessoa do que pode estar acontecendo, você desenvolvendo uma sensibilidade para perceber o que o outro está sentindo e questionando a pessoa a respeito do que ela poderia fazer, enfim. E para as pessoas que não têm essa habilidade, ou seja, como que você faria para, o que dicas você daria para desenvolver essa habilidade, porque não deixa de ser. Desenvolver a habilidade de realizar esse tipo de pergunta. Isso. Eu acho que todo mundo tem um substrato muito rico para isso, né? Que todos nós aqui estamos querendo reciclar, estamos querendo superar as nossas imaturidades emocionais e todo mundo tem, em maior ou menor grau, imaturidades emocionais. Eu acho que o primeiro momento, que foi no caso foi o meu caso, né?
que a gente pode começar a desenvolver isso é, no momento de alguma emocionalidade mais aflorada, perguntar-se o que está ocorrendo agora. Né? Eu acho que começa por aí. Né? Acho que isso Ricardo, aqui no B. Fala, Neide. Na página 2, segunda linha da fatologia, você pode comentar a limitação paradigmática impedindo a realização de pergunta desassediadora? Sim. Quando uma pessoa ela se propõe a fazer uma intervenção assistencial, por exemplo, uma pergunta desassediadora é uma intervenção assistencial, né? Ou uma investigação clínica, ou qualquer tipo de investigação, a profundidade com que essa pessoa vai investigar é do tamanho do paradigma pessoal dela. Né? Então, se eu, por exemplo, estou atendendo uma pessoa com um nível cognitivo muito, muito baixo, é mais provável que eu vá estabelecer uma relação com ela em que eu diga o que fazer do que eu perguntar para fomentar a sua reflexão. Entende? Então, da mesma forma, se eu pego, por exemplo, um médico que tem um paradigma muito biológico demais, nada é psicológico, nada é social, nada é multidimensional, é muito provavelmente que ele não vai conseguir sair desse contexto para perguntar outras coisas. Né? Da mesma forma, as pessoas que não consideram a multidimensionalidade e a relação com consciências extrafísicas, por exemplo. Se essa é uma variável da investigação do problema daquela pessoa, e eu não considero e não percebo isso, é pouco provável que eu vá considerar essa variável, né, no processo investigativo. Fala, Pedro. Ricardo. Fala, Rosa. Pode ir. No contexto no paciente poliqueixoso, qual é o efeito da pergunta desassediadora? Isso que a gente estava conversando no almoço. Né? Nós estávamos conversando isso, é continuidade. O que seria um paciente poliqueixoso? Né? Existe um termo técnico para isso que eu não me recordo agora, né? Mas poliqueixoso é um termo geralmente usado pejorativamente por equipes de saúde para se referir a pessoas que usam o serviço de saúde de forma muito contínua e muito frequente, geralmente despertando um sentimento nos profissionais de saúde negativo, e geralmente são pessoas que foram multi-investigadas para causas orgânicas e essas causas não foram encontradas. Então, como essa pessoa é supostamente, entre aspas, né, um histérico ou qualquer outra coisa pejorativa, né, então acaba se dando o nome poliqueixoso. Né. Uma abordagem, eu sempre digo para os meus colegas assim, que eu não tenho nenhum... paciente poliqueixoso na clínica generalista não me aumenta uma gota de adrenalina, assim, nada. Porque o que acontece? Eu já sei que essa pessoa, muito provavelmente, não tem nada de orgânico. Então, essa janela está parcialmente encerrada. Então, agora tem que abrir a outra janela. Né? Então, já tive muitas vezes experiência, por exemplo, de olhar para uma pessoa e perguntar, fulana, fulana porque geralmente são, na nossa experiência, são mulheres, assim, né? Fulana, como você se sente tendo sido investigada de várias formas, com vários exames, por vários especialistas, e nenhum profissional encontrou em você nenhuma causa grave para esse seu problema? Né? Isso é uma pergunta que desmonta a pessoa. Que a pessoa tem que... inclui uma nova variável. A pessoa tem que começar a considerar a possibilidade de que todas aquelas queixas não tenham fundo orgânico. Né? Então, isso desmonta a pessoa. E já tive experiência muitas vezes, me lembro de um caso agora, essa pessoa tinha um prontuário que era do tamanho desses 3 livros juntos, assim, né? Era imenso. Na primeira consulta que eu fiz com ela, eu fiz essa pergunta para ela. E ela me disse uma coisa que ela nunca tinha dito para ninguém, que ela tinha sido abusada sexualmente quando tinha 7 anos. Né? Então, você sai da lógica predominante, você abre uma outra janela, abre um mundo de oportunidades para a pessoa. Né? Agora, ó, meu consultório, eu atendi muita mulher que era exibicionista. Agora, eu tive consultório no interior, em Uberaba, que era popular.
E tive depois em Copacabana, no Rio, que era do High Society. No High Society lá, é que acontecia mais as exibicionistas. Elas vinham, se queixavam de qualquer bobagem para ir ao consultório e arranjava lingerie da última moda para tirar a roupa. E arranjava sempre alguma coisa que você tinha que examinar o corpo dela, para ela se exibir. Então, são mulheres exibicionistas que existem em grande escala e principalmente no High Society. Agora, o Rio era incrível o negócio como é que era. E outra coisa, solteiras e casadas, não importa, era um monte. Agora, as minhas enfermeiras já estavam até acostumadas. Olhava o jeito que ela chegava assim, ó, na sala de espera, e falava assim, ó, hoje tem. A gente já sabia. Professor, então, isso tudo você tem que olhar também. Não, eu tenho uma teoria, assim, não é uma teoria, mas um fato que a gente constata, assim, né, que vão me apedrejar aqui, mas quando uma mulher consulta a primeira vez com um médico generalista e a primeira consulta tem um bom vínculo, a segunda consulta é queixa ginecológica. Batata, assim. Isso é impressionante. Eu ainda tenho que provar esse fato, mas... Agora, as cantadas de mulher são muito sutis, são muito bem feitas. Agora, o médico é um problema. Agora, veja, eu tinha um consultório em Copacabana, Figueiredo Magalhães, muito bem montado, fazendo plástica, cosmetria, essa coisa toda, e era solteiro, né? Você já viu, né? Então, era um problemão aquilo em cima de mim, com a situação toda. Agora, o que eu acho engraçado era a minha enfermeira. Eu tinha uma das enfermeiras, era alemã, entendendo? E a outra foi uma das grandes enfermeiras de hospital lá do Rio. Então, o que se passa? Essa alemã falava inglês, falava tudo que eu tinha que ter gente que entendesse inglês, porque era muita gente vinha dos Estados Unidos, de todo lado. Então, o que é engraçado era a observação delas. Com o tempo, elas ficaram com o olho clínico, vendo a minha situação. Você está entendendo? Ela chegava para mim, olhava lá, quem é que estava na sala de espera, e falou assim, ó, hoje tem. Já sabia como é que é. Então, isso aí a gente tem que olhar. Tudo é por causa da clínica geral, tá? Tem disso. Ricardo, só aproveitar aqui na primeira página, na 7ª linha da fatologia, você coloca as peculiaridades do uso do porquê na formulação de perguntas. E na tecnologia também, na última linha, você coloca a técnica dos 5 porquês. Você pode aprofundar? O porquê, no contexto da investigação clínica, foi muito interessantemente abordado por esse autor aqui, Alfred Benjamin, num livro chamado Entrevista de Ajuda. Ele diz o seguinte, a gente tem que ter parcimônia quando a gente investiga uma situação e usando muito o porquê. Quando uma pessoa está com uma condição emocional muito séria, assim, um processo emocional muito aflorado, às vezes o porquê daquilo ela não sabe responder. É melhor você começar a investigação usando o como, de que forma, com quem, quando, né? E deixar para usar o porquê a partir do momento que ela já tenha tido alguma reorganização sináptica em relação àquela questão, né? Então, o porquê, ela pode não ser apropriada numa investigação inicial. A outra coisa do porquê, dependendo da educação da pessoa, se a pessoa foi muito reprimida, muito maltratada, muito, né, violentada quando menor, na infância e na adolescência, às vezes você perguntar o porquê pode soar para ela como uma coisa inquisitória, né? Então, isso ele coloca muito na casuística dele, né? Então, e os 5 porquês, né? Os 5 porquês é uma técnica que a gente vê muito na administração, né? Na internet tem muitas referências a essa técnica dentro do processo de gestão de empresas e tal, mas que também a consciencioterapia usa, né? Em que, se você está com uma questão que você tem que reciclar, você tem que superar, né? A premissa dessa técnica é que se você pegar essa imaturidade e você responder o porquê, obviamente vai ser um porquê parcial, né? Não vai ser um porquê que vai esgotar o assunto. E essa resposta dessa pergunta, você pergunta o porquê daquilo. Aí você responde. Aí essa resposta, você pergunta o porquê dela. E assim sucessivamente. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 8. Né? Então, você consegue chegar mais próximo do âmago da questão.
O enfrentamento do mal-estar, a Adriana está dizendo. Ricardo, uma dúvida que eu tenho. Às vezes, já aconteceu comigo, eu já ouvi queixa de outras pessoas, né? Do paciente questionar, querer saber mais alguma coisa, né, sobre aquele problema que está levando ele lá ao consultório e questionar mesmo sobre tudo, né, que possa ajudar a esclarecer o paciente a respeito, né, da situação que o levou lá. E muitas vezes tem médicos que é bem curto, né, bem direto, fala muito pouco e não explica nem esclarece mais aprofundado. O que você tem a dizer a respeito disso? Seria por que determinadas posturas de médico é bem clara, bem aberta, e outros que não gostam de explicar? O que você vê a respeito? Olha, eu acho que tem várias questões a respeito disso, assim, né? Uma coisa que se tem, né, e dentro do pessoal que escreve sobre relação médico-paciente se diz é o seguinte: as pessoas, quando vão consultar, elas trazem algumas demandas. Pode acontecer que durante a consulta o médico perceba que a principal demanda não é aquela. Entende? Que aquela demanda talvez clinicamente seja de menor relevância, mas que tal demanda que o médico percebeu seja mais importante. Então, faz parte de uma boa relação médico-paciente o médico esclarecer o paciente da seguinte forma: fulano, eu percebo que isso que você está trazendo foi o que lhe motivou a vir aqui, foi o que lhe trouxe a consulta, mas eu não posso deixar de falar sobre tal coisa. Então, como o médico não faz esse caminho, às vezes ele detecta uma demanda, mas ele não esclarece para a pessoa sai da consulta achando que a sua queixa não foi valorizada. Quando, na verdade, até pode ter sido valorizada, mas o profissional médico não abordou dessa forma. Então, o médico ele sempre deve dar uma resposta à demanda que o paciente trouxe à consulta. Nem que a resposta seja: olha, a minha impressão é que isso que você está trazendo talvez seja de menor relevância se comparado com tal coisa. Nem que a resposta seja essa, né? Agora, o que eu acho que acontece é que muitos médicos, e acho que isso é um nó gordo dos médicos, né, eles não conseguem entrar quando envolve questões emocionais. Eles não conseguem entrar. Se a pessoa vai consultar, ela traz uma queixa, e aquela queixa está impregnada de uma ansiedade, de uma emocionalidade, parece que o médico se esforça para abstrair a ansiedade e ficar só na queixa, né? Então, eu entendo que isso seja um ponto importante. E, na verdade, hoje em dia, mesmo que você não considere a multidimensionalidade, o que não dá para fazer, mas se você considerar o modelo biopsicossocial, qualquer queixa biológica tem um impacto psicológico e social. Qualquer problema social tem um impacto biológico e psicológico. Então, não tem como fugir disso. A consulta sempre vai ser parcial. Questão mesmo de investigação do paciente, de querer saber a causa da doença, o que provocou, e muitos médicos não dizem, não acrescenta nada, fica... Olha, eu acho que o médico deve sempre dar a maior quantidade de informações possível para o seu paciente. E vou te dizer assim, eu trabalho com população de baixa renda desde que eu me formei. E é impressionante, assim, quando a gente começa a trabalhar com populações de mais baixa renda e menos nível educacional, a primeira coisa que a gente percebe é que mesmo que as pessoas não tenham, vamos dizer assim, não tenham muita educação formal, elas têm uma grande avidez por entender o que se passa com eles, entende? Então, eu acho que é nosso dever, assim, não é anticosmoético você não esclarecer a pessoa do que você está percebendo. Tem médicos que desconversam, né? Não gostam de explicar, parece. Alver Betógrafo. Na Pensenologia, página 1, final da segunda linha, de que modo replicar no escritório pessoal como sendo local reprodutor do holopensene de autopesquisa do holociclo? Olha, essa é uma boa pergunta. É do Eduardo Dória. Ah, é do Eduardo também? Olha, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é conhecer o holopensene de pesquisa do holociclo, né? A gente que mora aqui, a gente conhece melhor, assim, né? A gente sabe como estar lá, muitas vezes melhora a nossa ortopensenidade, como a gente tem disponível
é uma quantidade quase infinita de referências. Então, se você trabalha num escritório, que você tem lá suas referências, que você se exercita para manter a sua ortopensinidade, eu penso que seja por aí. Assim, né? Fatologia, página 1, segunda e terceira linha. Como acertar a acurácia de única questão comparada a grande questionário em termos do heterodesassédio? Em termos do heterodesassédio. O que significa esse item da fatologia, né? Vamos pegar, por exemplo, a depressão, né, um quadro de depressão maior. Existem alguns questionários que são validados e que são considerados padrão ouro, que, quando feitos, permitem que o médico, psiquiatra ou outros médicos diagnostiquem um quadro de depressão. Só que, às vezes, existem estudos que aplicam o mesmo questionário a um paciente e perguntam para o fulano assim: fulano, você está triste? Né? Então, eles comparam o percentual de pessoas que tiveram o diagnóstico nesse grande questionário e o percentual de pessoas que respondem à pergunta: sim, estou triste. Né? Então, medem a acurácia do grande questionário com essa única pergunta. Isso foi feito, isso já é conhecido. Então, o que acontece? Se uma pergunta consegue resumir o que um grande questionário, que dura horas para fazer, diz a mesma coisa, qual a necessidade de um grande questionário se você pode fazer apenas uma pergunta? Né? Então, esse é o... Agora aqui, parafatologia, página 2, final da primeira linha. Como fazer uso das perguntas desassediadoras para auxiliar a diferenciação de surto psiquiátrico e possessão? Olha, esse item da parafatologia e o item seguinte foi baseado numa casuística que eu passei, uma vivência muito marcante, assim, que eu usei isso. Talvez seja interessante eu falar a casuística. Né? Há uns anos atrás, eu tinha uma namorada, muito tempo atrás, que eu não conhecia muito bem ela, e nós fomos um dia viajar, fomos para a praia. E eu percebi na praia que ela era muito mais imatura do que parecia ser, né, assim, inicialmente. E ela era adepta da Seishonoye. Né? E, num dado momento, eu não consegui mais tolerar certas coisas dela. Então, para sobreviver ali, eu ia ter que dizer para ela aquilo. Né? Olha, fulana, tá difícil, né? Pois é. Tá difícil o negócio. Aí eu disse para ela: fulana, olha, tal coisa está me incomodando. E isso gerou tamanho choque nela, que ela começou a chorar, assim, descompensou. E eu fiquei ali, né, olhando aquilo. Só que foi curioso que, assim, num dado momento, aconteceu um negócio estranho, assim. Ela subitamente parou de chorar, sentou na cama e começou a falar um negócio, assim, começou a falar algumas coisas. E eu pensei: tem possessão aí. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Semi-possessão. Semi-possessão. O meu primeiro impulso, quando isso aconteceu, por ter essa questão de medo de consciência que fala no outro item, foi sair correndo. A primeira coisa que... Né? A primeira coisa que... A ideia, assim... Não, é esse que eu quero chegar, esse ponto, né? Não, é claro que eu não saí correndo, né? Mas deu vontade de sair correndo. Né? Aí, o que aconteceu? Como eu não saí correndo, eu acendi a luz. Então, pelo menos, né, já deu uma atenuada. Já virou gente. Não, olha o que aconteceu. Ela começou a falar que quem estava ali não era fulana. Era, na verdade, uma companhia extrafísica dela. E ela me disse o nome. E que essa companhia extrafísica estava junto com uma outra companhia extrafísica, que tinha um nome bíblico, né? E que eles já sabiam de tudo que estava acontecendo ali, que o que aconteceu naquele momento eles já sabiam que iria acontecer, e que eles não iriam me deixar sozinho naquela situação, né? Onde já se viu. E o que aconteceu? Eu fiquei ali o tempo inteiro, para que eu não saísse correndo dali, né? Eu tive que o tempo inteiro estar me perguntando: isso é uma consciência ou isso é um surto psiquiátrico? Isso é uma consciência ou isso é um... Eu tive que o tempo inteiro me perguntar isso. E se fosse uma consciência, se isso seria um amparador ou um guia cego ou um assediador? Então, essas perguntas foi o que me permitiu não sair correndo e assumir uma postura investigativa perante o acontecimento. Né? E aí foi a situação, e ela me disse uma hora assim:
Ah, e tem familiares teus aqui também, ela me disse. Aí peraí. Eu e meu irmão, o Alexandre, a gente fez uma longa investigação da família, a gente conhece o nome, a data de nascimento, o local de nascimento de pelo menos 6 gerações para trás. Coisa de judeu. Todo mundo é assim. Meus amigos todos são assim. Pode ser. Então, se tivesse algum familiar meu ali, eu saberia quem era, né? E quando eu perguntei isso, mas fulano, mas quem é? Né? Quando eu fiz essa pergunta, a pessoa vazou. E aí ela acordou. Então, qual foi a conclusão que eu tirei, o aprendizado que eu tirei disso tudo? Né? Se era consciex ou se era surto psiquiátrico? Não, ali é porque estava meio. A situação é a semi-possessão. Fica uma parte, influi mais, influi menos, aquilo vai e volta. Agora, outra coisa que você devia pensar, não sei se você pensou, o seguinte. Ela, ou as consciex, através dela, queriam conservar você ou mandar você passear. Se era consciex, é porque estavam com ciúme dela e queria que você fosse embora. Essa foi a minha hipótese. Pois é, mas é a mais provável. Ou então eu cheguei a pensar na hora se eles não queriam me levar para Seixonoia também. Não, mas isso... Mas geralmente não, aí já teriam cantado isso desde o início, sim. Ela teria dado presente para você, uma situação de coisas. Entendi. Bom, só para concluir então essa questão, o que o ato de me perguntar coisas nesse momento me ensinou, né? Primeiro, na hora eu achei pouco provável que uma consciex mais avançada se apresentaria com nome bíblico, né? É pouco provável isso. Segunda coisa, o tempo inteiro eu estava me perguntando o que era aquilo. Será que ela não percebeu que eu estava me perguntando isso, né? Então, eu acho que ela não percebeu. Se ela não percebeu... Não, mas olha, uma pessoa que é semi-possessa, ela não tem muita noção disso. As consciex baralham a cabeça dela, ela tem muita confusão mental. Entende? Depende da situação. Agora aqui, Alberto Betógrafo, poderia ampliar estrangeirismologia, página 1, primeira linha, o timing apropriado para fazer certas perguntas. Isso é o seguinte... Às vezes, quem está na condição de assistente, ele muito rapidamente percebe o que é o nogórdio da pessoa que está ali na condição de assistido. Só que não vai adiantar nada se a pessoa começar a perguntar coisas referentes àquele nogórdio, se outras coisas anteriores têm que ser amadurecidas. Então, se eu perguntar aquilo, a pessoa vai sair correndo, não vai entender nada, né, vai achar que aquilo não tem lógica. Então, eu preciso aguardar o tempo correto para fazer certas intervenções. Na fatologia, página 1, terceira linha de baixo para cima. As peculiaridades do uso do porquê na formulação de perguntas. Tá, isso a gente respondeu já, mas... Não, mas é outra pessoa. É outra pessoa, tá. O porquê, às vezes é uma pergunta que as pessoas não conseguem de cara responder. Se aquilo remete ela a uma imaturidade muito grande, muito importante... Às vezes ela não sabe explicitar as causas daquilo. Às vezes é mais fácil ela começar a se perguntar o como, o quando, o com quem, o de que forma. E a outra coisa é que se ela muitas vezes foi educada de uma forma muito repressora, às vezes a pessoa que exercia a repressão tinha muito a questão do porquê. Por que fez tal coisa, fulano? Por que tu é assim? Por que tal coisa? Então, às vezes a pergunta porquê remete a ela a uma questão negativa. Então, a gente tem que ter uma certa parcimônia ao usar essa pergunta. Ainda na fatologia, página 2, quinta linha, o caráter subversivo da pergunta atingindo o nogórdio. Isso é o seguinte, um nogórdio, ele só é um nogórdio porque nós mesmos temos mecanismos de protegê-lo, né? E se uma pessoa, um assistente, ele consegue contra a vontade daquele que está sendo assistido, até certo ponto contra a vontade, penetrar em todos esses mecanismos de defesa e atingir uma coisa que vai direto ao ponto, muitas vezes a pessoa reativamente pode se perguntar, quem que ele pensa que é para me perguntar isso que ele está me perguntando, né? Então, de certa forma, uma pessoa que atinge o nogórdio do outro, ele está sendo subversivo, né? Porque ele fura as defesas de quem está se defendendo. Em tecnologia, página 2, segunda linha, a técnica da meta-pergunta.
Quando aplicá-la? Quando aplicá-la. A meta-pergunta ela deve ser aplicada sempre que existe uma relação assistente-assistido. As perguntas elas são feitas para investigar a história do assistido, mas paralelamente a isso, o assistente tem que se perguntar se tal pergunta é mais apropriada em tal momento, se deve ou não fazer aquela pergunta. E o próprio processo de formulação de perguntas acontece ao mesmo tempo na cabeça do assistente. Então, isso são as meta-perguntas. O verbetógrafo já chegou a fazer perguntas e questionamentos com a transmissão voluntária de energia consciencial, com o intuito de desassediar o paciente? Se sim, poderia aprofundar? No caso, não. Não tive ainda essa experiência, pelo menos voluntariamente. É uma coisa que agora eu estou começando a tentar desenvolver isso, assim, à medida que vai questionando e vai investigando, exteriorizar a energia, fazer contato com os amparadores. Você quer falar? Eu queria que você aprofundasse o efeito vinculador entre assistente e assistido das perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? Primeira coisa, né? Pergunta aberta é aquela pergunta que é feita por uma pessoa que permite que aquela pessoa disserte e fale sobre o que está pensando. Então, por exemplo, fulano, como você se sente hoje? O que você sentiu quando descobriu que estava com câncer, por exemplo, né? Não é uma coisa sim ou não, é uma coisa que a pessoa, né? Então, uma consulta que é levada com muitas perguntas abertas, é uma consulta que quem vai consultar sente que está sendo acolhido. Sente que há um interesse por parte do profissional de saber realmente da história daquela pessoa, né? E então isso é um fator criador de vínculo entre profissional e assistido. Pode falar o próximo efeito? Oi? Próximo efeito, logo depois. Próximo efeito, onde é que está aqui? As perguntas, é o efeito no assistido. Em que linha que está? É o terceiro. O efeito no assistido. Isso. Ao perceber a intenção por trás da pergunta. Isso aqui é uma coisa que acontece muito inconscientemente, assim, né? Às vezes, você tem uma hipótese do que está acontecendo ali. E você começa a direcionar as perguntas para confirmar ou refutar aquela hipótese que você tem. Às vezes dá estou dizendo uma coisa muito intuitiva, tá? Às vezes dá a impressão que a pessoa sacou qual é a sua intenção. E se ela, de alguma forma, tem algum ganho secundário com aquela doença, aquela condição patológica, é nítido, ela começa a responder coisas que desviam do processo, né? É uma coisa muito intuitiva, mas isso existe, assim, né? Ricardo, primeiro eu queria comentar aqui que, à medida que eu fui lendo a fatologia, eu fui achando muita coisa que tem a ver com a prática do docente de conscienciologia aqui. Tem algumas coisas que dá para a gente traçar um paralelo do que a gente faz em sala, quando está num momento de desassédio ali, com o que você deve ter na tua prática. E eu queria que você, por favor, falasse um pouquinho sobre a capacidade de viver em contexto de incertezas e a capacidade de não esconder de si mesmo as próprias vicissitudes. Na fatologia ali, né? Fatologia. Você pode só me dizer em que linha Posso, que está? página 2, fatologia, primeira, final segunda, da quarta linha. Capacidade de viver em um contexto de incertezas. O que seria um contexto de incertezas, né? O contexto de incertezas é você viver numa condição em que você não tem resposta para tudo. E aquelas coisas que você não tem resposta, mesmo que você não tenha resposta, elas interferem na sua vida, né? Isso é um contexto de incertezas. Então, nesse sentido, que você, ao invés de ficar angustiado, chateado ou contrariado com o fato de se existirem muitas incertezas, você aceitar essa condição e sempre se perguntar coisas à medida que as situações e os contextos forem aparecendo, né? Ou seja, então, a capacidade de você não se frustrar e não se angustiar excessivamente apenas pelo fato de que tem muitas coisas que você não conhece, né? E a capacidade de não esconder de si mesmo as próprias vicissitudes é o seguinte, né? Você aceitar o fato de que você tem trafares, que você tem imaturidades, né? E você não querer esconder de si próprio que isso existe, né? Até porque quando a gente se esforça ao máximo para que a gente transpareça para os outros só o que nós temos de bom,
isso mesmo assim, isso é infrutífero, porque as pessoas têm as suas próprias percepções, elas percebem as coisas. Então, não faz sentido a gente esconder da gente mesmo as nossas imaturidades, né? Isso. Ok, só para encerrar, mais uma coisa, por favor, está em tecnologia. Tecnologia. Segunda linha de baixo para cima, a técnica da revivescência voluntária de emocionalismo passado. Isso é o seguinte, vamos imaginar que eu vivi uma situação aí que me gerou muita emotividade. E a situação não foi resolvida, gerou mágoa, gerou problemas, né? Aí eu resolvo, por exemplo, fazer um laboratório aqui no CIAEC. Aí eu vou lá no laboratório, naquele momento que eu estou dentro do laboratório, eu não estou vivendo aquela situação. Mas, para que eu possa pensar melhor sobre aquela situação, seria interessante que eu me esforçasse para trazer aquela situação o mais fidedignamente possível, para que num contexto otimizado, que é o laboratório, eu consiga, ao mesmo tempo, viver a emocionalidade daquela situação e viver a racionalidade da reflexão, para poder dar um novo rumo para aquilo. Alô? Eu queria pedir para vocês, na fatologia, na segunda página, na terceira linha ali, você fala da discrepância entre a velocidade da formulação de pergunta e elaboração da resposta. Você poderia aprofundar um pouquinho? Sim. Por exemplo, dentro do processo de pergunta autodesassediadora, né, que isso já me aconteceu algumas vezes que eu estava aplicando assim, né, essa técnica. Você tem aquele processo emocional imaturo e você começa a se perguntar coisas a respeito daquilo, né? Muitas vezes o fato de você conseguir formular em palavras uma pergunta que vai ao ponto, isso é muito bom, isso já é um passo adiante. Mas isso não significa que naquele momento você vai obter resposta para aquilo. Até porque se aquilo é uma imaturidade que vem se construindo ao longo dos anos e ao longo das vidas, é muito pouco provável que em algumas horas de reflexão você vá de fato responder aquilo. Mas agora, o fato de você ter conseguido botar em palavras aquela pergunta, isso já é a sua autojurisprudência de que você vai, né, o primeiro passo você já deu. É isso. Ricardo. Hoje de manhã nós estávamos no Fórum da Paradireitologia e durante todos esses 3 dias, de sexta até hoje, nós temos estudado muito a respeito da questão dos conflitos, de como resolver conflitos. E, casualmente, quando tu comentaste a respeito da postura do médico, que o médico ele não enfrenta a questão emocional, muitas vezes, do paciente, eu logo lembrei do que nós falávamos lá, né? Que a questão no direito também isso é muito presente. No direito convencional, no que nós temos na SOCIM, não há um enfrentamento da emoção, apenas daquela questão posta em juízo. Então, nós, no nosso trabalho, na advocacia, na magistratura, nesse trabalho judicial, lida-se muito com perguntas. E eu gostaria, assim, de saber se tu terias alguma sugestão, alguma coisa assim para a gente, né? Olha, eu não consegui ainda, Márcia, fazer uma investigação sobre fazer uma interface entre a área da saúde e outras áreas que também se utilizam de perguntas. Isso é uma coisa que eu até questionei alguns colegas aqui da CCCI, jornalista, né, o próprio meu irmão, que é filósofo, que também, né, tem isso. Eu ainda não consegui fazer essa interface, assim, né? Mas o que eu percebo na minha prática seria o seguinte: o primeiro ponto seria você ter uma intencionalidade de fato positiva, assim, né? No meu caso, por exemplo, que estou com um paciente, as minhas perguntas elas têm que ter como ponto de partida a minha real intencionalidade de fazer uma investigação clínica com vias a melhorar a condição daquela pessoa. Será que isso se aplica ao direito também? Né? Pode ser que eu te faço. Dentro de um direito cosmoético, acredito que sim, né? A pessoa que quer fazer interassistência, ela busca isso, ajudar na resolução daquele conflito, né? Os advogados que estão defendendo os mensalistas agora, os mensalonistas, né? O pessoal do mensalão. Os mensaleiros, desculpa, obrigado.
Eles têm a justificativa de que estão defendendo os interesses dos clientes. Pois é. São justificativas anticosmoéticas, né? Que, na verdade, não atendem a... Pois é. O quanto que é possível no direito um advogado de fato se ater à verdade? Isso é viável mesmo? Essa é uma boa pergunta. Eu penso o seguinte, e que até que ponto, fazendo perguntas, a gente acessa a central extrafísica da verdade? Essa é uma boa pergunta. Ricardo, só mais uma pergunta. Só mais uma, do professor Valdo, é possível? Professor, no seu verbete, eu gostaria que o senhor comentasse, no adendo, não, desculpa. A questão dos ésteres. Aqui. O que seria essa parajurisprudência poliplanetária, professor? No enunciado. O caso todo aí que nós queremos falar é o seguinte: é aquilo que a gente tem que trazer como princípio jurídico ou princípio de direito para melhorar os costumes e a vida das pessoas, que já foi usado em outros planetas e que deram certo. Então, o processo todo é isso. Tem um verbete da enciclopédia que eu escrevi falando sobre o que é que tem num país que eles trazem de um planeta que traz para esse. Como é que se chama? Medida interplanetária, é o título dele. Lá dá uma ideia do que é isso. Agora, para a jurisprudência poliplanetária, presta atenção o nível que está isso. Isso aí é o polidireito ou a paradireitologia na mais alta expressão, de um ponto de vista praticamente galáctico. É de sistema solar. Já é um negócio mais amplo, entendeu? Agora, o que é que se passa? Isso era uma das minhas preocupações. Eu comecei a mexer com esse negócio de direito faz 2 milênios, e eu lembro. Outra coisa, e o povo que trabalhava comigo, eu já vi gente daquela época comigo hoje, nessa vida. Você sabe disso aí, né, Adriana, dessa história, né, do processo da jurisprudência, né? Lá que a gente falava aí com Jaime, aquele negócio todo. Isso é antigo. Agora, a partir de lá, você veja bem o meu interesse. Eu queria saber como é que era fora. Se tem estrela, tem ar. Se tem ar, tem planeta. Se tem planeta, tem gente. Que é a universalidade dos mundos habitados. Então, eu quero saber como é que é o direito lá fora. Foi aí que o negócio começou. Agora, eu cheguei a ver isso com evoluciólogos, com serenões, etc., e fora da Terra. Entende? Agora, que existe, existe. Agora, esses dados que eu falo, a hora que eu falo na transafetividade, ninguém nunca escreveu sobre isso. Eu estou começando a falar o que é, porque isso tudo é do paradireito e desse processo da parajurisprudência poliplanetária. O autoabsolutismo também seria? Tem vários aí, é só olhar. Aqui, ó, tem vários para a gente começar a estudar. Entende? A autocosmoeticidade. Veja, autocosmoeticidade. O CPC é ainda uma caricatura disso. Está só começando. O CPC, presta atenção. A autocosmofisiologia já é isso do ponto de vista prático. Agora, tem mais coisa por aqui. Por exemplo, a autofiexidade já leva a consim a praticidade da assistência enquanto ela está por aqui. Então, ela começa a pensar mais lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui. Entende? Isso aí é que vem. Agora aqui, a auto-imperturbabilidade. Isso aí é um dos mais difíceis que tem, que é o auto-equilíbrio da pessoa e, vamos dizer, prolongado, ininterrupto. Entende? Isso aí não é fácil. Outra coisa, a mega-euforização. Isso aí também faz a pessoa pensar. Agora, a base de tudo isso é isso aqui, ó, auto-ortopensenidade. Que é a pessoa não pensar mal dos outros.
A base é isso aí. Então, através disso, a pessoa vai caminhando muito mais rápida para entender o que é a paradireitologia avançada. Estamos engatinhando. Hein? Estamos engatinhando, né, professor? Estamos, e bem engatinhando ainda. Aqui, ó, bem ainda. Eu fico falando que é o proto-reptiliano. Proto-reptiliano, tá tudo. Você está entendendo? Proto-reptiliano, quer dizer, são os primeiros répteis que tem. Nós ainda temos muita influência desses teiu, lagartões. Você está entendendo? Então, como... É lagartícias e lagartões. Uma vez eu cheguei no instituto e falei assim, animai-vos, lagartixas e lagartões, que a vida chegou para esclarecer tudo. Vamos melhorar. Era isso, é o proto-reptiliano, entendeu? Esses autopropósitos da caracterologia poderiam, então, ser metas para a gente, que ainda estamos engatinhando, né? Buscar cada um desses itens com calma, com tranquilidade, no seu ritmo. Agora, isso aí tem uma expressão belicista para isso. Chama marche-marche. Quê? Marche-marche. Você sabe o que é isso? Não. Então, deixa eu te explicar. O caso é o seguinte, quando se faz um regimento de soldado, que é para matar e para defender, o que é que se faz? Coloca a pessoa de sentido, e depois o ordinário, marcha. E depois, 1, 2, 1, 2, tá certo? Agora, existe outro pior, que é o pior que tem. Na hora que o soldado está, que tem que camuflar no meio do mato, que ele tem que passar debaixo de cerca, aquela coisa toda, ele tem que rastejar. Então, isso chama marche, marche. Na hora que você grita marche, marche, todo mundo tem que deitar e rastejar. Agora, veja, fuzil nas costas, aquele negócio, e o cara vai. Esse aqui é o clássico. É o marche, marche. A maioria das pessoas não entende o que é marche, marche, não sabe. Raramente eu já vi isso escrito por alguém. Agora, é processo do belicismo. Eu sei da história porque eu tive 3 anos de pré-militar e tive curso lá, o atirador. Você está entendendo? Eu fui atirador, tiro de guerra, durante 1 ano. Mas eu já sabia tanto que não fiz o tiro de guerra. Eu fiz os tiros. Andei também uma das marchas de 12 quilômetros, mas de 42 não, foi só de 12. 42, eles faziam marcha de 42 quilômetros. E outra coisa, fiz os tiros e saí bem. Mas eles sabiam porque eu era da administração da escola e naquela ocasião o Brasil exigia que até as mulheres marchavam. Entende? Tinha os dias da semana lá do processo da pré-militar, que chamava. Era uma disciplina. Sim. Tinha que ter no ginásio, aquela coisa toda. E eu, como era de administração, durante 3 anos eu participei daquilo para ajudar os outros. Porque mesmo se o rapaz ou a moça já tivesse participado da pré-militar no ano anterior, no outro ele tinha que repetir. Então todo mundo ficava doutor em marcha, da ordem, etc. Uma outra coisa, quando eu fui ao tiro de guerra, eu era dos mais altos, sardento e magro. Agora, teve um dia que eles pegaram para mim, num dia não, foram umas 2 vezes, que eles me chamaram lá, porque eu que fazia os discursos para o sargento, o capitão, dia de Caxias, dia da árvore, dia da bandeira, tudo eu fazia discurso. E eu já tinha lá, porque eu era da secretaria, tinha datilografia, que eu já entregava o discurso, tudo datilografado, uma beleza para eles, né? Então, eles me chamaram para ir, para participar da situação. Então, como tinha os atiradores, muita gente, eles queriam dividir, eles me deram um regimento dos atiradores. Eu, então, fui comandar aquilo com a presença do capitão, que é terrível, olhando tudo que eu estava fazendo. Tudo direitinho. Quer dizer, eu comandando os mesmos atiradores, da mesma idade que eu. Está entendendo? Agora, eles faziam isso para servir de exemplo, para mostrar que a pessoa, entende? Então, por exemplo, se ali chegasse ali um general, alguém desse tipo, para ver como é que foi os atiradores e o tiro de guerra, eles iam me chamar para servir de exemplo, para mostrar para ele o que eu sabia, entende?
Tudo eles faziam, o negócio era muito de caserna mesmo, o negócio não era fácil, entende? Outra coisa, lá em Uberaba, isso era muito sério depois da guerra, porque vários oficiais que nasceram em Uberaba, que eram uberabenses, morreram durante a Segunda Guerra, entende? 1944, 45, eles morreram. Muitos morreram na Itália. Tinha os retratos deles todos na sede do tiro de guerra. E tinha até general no meio, que era de Uberaba. Todo mundo morreu. Eles não falam muito desse povo que morreu, há muito brasileiro que morreu. Sabe? Aquela campanha da Itália. E nessa época, professor, o senhor tinha já recuperado cons quanto a essas parajurisprudências? Isso aí eu já era adulto, já sabia de tudo. Com 14 anos eu já sabia o que eu ia fazer. Então, por isso é que eu dominava o processo. Então, aonde eu trabalhava, era só gente mais idade, eu era o mais novo. Agora, eu procurava andar direito, quando precisava colocar paletó, gravata, aquela coisa toda, para parecer que eu era homem lá, sério. Nessa ocasião, eu deixei até crescer um bigode para ver, mas depois eu tirei, para ficar mais velho, você está entendendo? Perante os outros. Era o jeito. E era assim, o senhor considerava isso como uma espécie de infiltrado cosmoético dentro daquela até um questão certo ponto bélica? eu era, e eu tinha consciência absoluta disso. Agora, a coisa mais séria era minhas funções que eu exercia lá dentro. É tanto que logo que eu me formei em odontologia, eles me colocaram como secretário-geral da escola, quer dizer, quem dirigia era eu. Agora, eu ajudei a fazer faculdade de Direito, faculdade de Engenharia, tudo isso, até de Medicina, porque eu tinha mais contato diplomático com o Ministério da Educação no Rio. Antigamente, a educação não era como era hoje. Tinha um inspetor que olhava tudo. Toda semana eu tinha que levar os dados lá para ele e aquilo a gente mandava para o Ministério no Rio. Eles examinavam tudo. O inspetor, por exemplo, lá era o doutor Jorge Franja, era um médico dos mais conceituados na área toda. E o homem olhava tudo. Eu tinha que levar aquele monte para ele pela assinar, levar no hospital, ele me atendia na clínica dele, de jaleco, tudo aquele negócio. O negócio é muito mais sério. Hoje eu acho que isso aí está muito aberto. Então, sabe? E qual o saldo que o senhor poderia, se o senhor fosse hoje avaliar a situação, qual seria o saldo disso tudo, professor? O saldo? Isso me ajudou demais. Me ajudou a entender o processo do militarismo nessa vida, ver como é que isso cresceu. Outra coisa, naquela ocasião, eles achavam que o mundo ia acabar com bomba atômica. Estava todo mundo indo para boate. Foi aí que apareceram as boates no Brasil. Foi aí que começou a aparecer o Radigali, todo mundo pulando, dia e noite, era um tal que o mundo vai acabar. Vamos aproveitar enquanto o mundo está aí, porque isso aqui tudo vai embora, por causa da bomba atômica. Isso era um fato. No interior, em muito lugar, as capitais, é só olhar a época. Depois de 45, não foi fácil, durante muitos anos isso aconteceu. Agora, aquilo me deu muita força naquela ocasião, você está entendendo? De entender as coisas, de amadurecer, de saber. Agora, o que me ajudou mesmo foi que aos 14 anos eu já tinha uma ideia do que eu ia fazer. O processo da Conscienciologia já está na minha cuca. E esses liderados da época, todos ficaram bem, tudo... Essa turma toda foi, mas alguns que eu conheci tiveram na guerra. Agora, teve amigos meus mais velhos, eu não fui chamado para nada. Teve amigo meu que foi recrutado. O meu principal amigo em Uberaba, ele foi recrutado e foi para Juiz de Fora. Na época que ele ia ser mandado para a Itália, para a Europa, para entrar na guerra, a guerra acabou. Entende? Ele foi até Juiz de Fora, que era o lugar que despachava o povo em Minas. Entende? Isso tudo aconteceu. Agora, era a FEB, sabe? A Força Expedicionária Brasileira. Sentapua era da FAB, que era o processo da aeronáutica, então chamava Senta-Apua. Senta-Apua, então tinha um negócio lá com o processo de tiro, você chegou a ver isso? A cobra vai fumar, era o outro também. Agora, depois, começaram a aparecer os selos da vitória, entende? Logo depois disso, os selos grandes do Brasil, com a mulher
que era a deusa da vitória, da paz em cima. Tem esse selo, tudo do Brasil, da coleção de selo. O Brasil se envolveu muito com essas coisas, muito mais do que a gente pensa. Agora, você sabe, teve também navio nosso que foi afundado, né, pelos alemães. Aquilo tudo mexeu com os brilhos dos brasileiros. Agora, tinha gente no interior que achava que quem afundou os navios brasileiros eram os americanos, para que o Brasil entrasse na guerra. Hein? Foi, mas agora, veja, eu não ponho a mão na cumbuca em nada, com o americano, Pentágono, CIA, eu não ponho a mão, é bem possível que tenha sido sim. Outra coisa, eles faziam uma propaganda de doido no Brasil. A revista Em Guarda chegava sempre, uma revista enorme. Uma das maiores publicações que já foram feitas no Brasil, essa revista Em Guarda, tem lá embaixo, que o César arranjou aí uns números raros, aquilo é raríssimo. Grandona, tinha tudo sobre a guerra e acompanhava aquilo semana a semana. A gente recebia gratuitamente aquela revista desse tamanho, tudo colorida. Tudo era propaganda americana. Só uma última pergunta. Eu estou aqui pensando, assim, tentando fazer uma relação desse episódio na sua vida com aquela vida que o senhor falou anteriormente, lá há 2000 anos, sim, quando o senhor começou a estudar. Pois é, mas aí é que você veja, o meu processo de jurisprudência, eu já nasci com isso. Você tem uma ideia? Um dos meus maiores amigos em Uberaba era o professor de Direito Internacional. Ele chamava Moacir Medina Celi. O homem era uma cabeça de bom humor. Ele viu o alcance que eu sabia das coisas de direito e começou a me dar mais atenção. Gostava de conversar comigo. Ele ia para a secretaria para conversar comigo. Agora, esse professor, eu fazia muita pergunta para ele sobre direito internacional, que é o processo da política, é a sociologia braba, né, da história. Agora, ele ficava encabulado pelo tanto que eu tinha dessas noções básicas do direito básico. Então eu falei com ele, não, eu estudei muito direito romano, a teoria geral do Estado, uma outra matéria que chamava economia política. Você chegou a estudar essa matéria? Sim. Que parece que eles mudaram isso aí, hoje não tem mais, é outra que está no lugar. Hoje Que era economia política. Eu estudei isso tudo por mim, porque eu ajudei a fundar a Faculdade de Direito, entende? Que era da administração, junto com o Mário. Então, isso me deu uma noção do processo de direito. Eu virei para o Moacir, o doutor Moacir Medina Celi, e falei com ele assim, você acha que seria bom eu fazer o curso de Direito? Ele falou assim, não, você não precisa, você deve estudar essas matérias. E me deu uma listagem das disciplinas que eu devia estudar. E o que eu fiz? Fui pegar os livros básicos daquela disciplina com os professores diretamente. Então eu li, era mais ou menos umas 8 disciplinas, entende? Sim. Na ocasião eu li, fiz anotações para me atualizar com os processos todos. Aí eu fui ver o processo da Constituição, como é que era constituído, o problema todo. Agora veja, eu nunca estudei isso isoladamente. Eu sempre colocava a história com o parapsiquismo no meio. Então, por exemplo, o que é que tinha aquele processo das pitonisas com o problema do direito? Você está entendendo? Isso me deu uma ideia muito mais avançada da situação toda. Por isso que o processo de para-direito eu já tinha aquilo dentro de mim. Ó, quantos anos? Você entendeu, né? Muito obrigada, professor. Gente, o senhor poderia falar sobre a cientologia? Ela tem alguma relação com a conscienciologia? O senhor poderia falar sobre isso? Sim. Cientologia é uma droga. O cara que fez isso é o Hubbard. E outra coisa, aquilo tudo é para dominar as pessoas. E eles pegaram uma série de artistas da Califórnia, lá de Hollywood, que dominam o processo. A cientologia é perseguida em diversos países, porque eles fazem traquinagem e vê muito problema de dinheiro para envolver as pessoas. É um perigo, não tem nada que ver conosco. Agora, conscienciologia é uma coisa, cientologia é outra coisa. Agora, quem quiser estudar isso, tem os livros da cientologia todos lá embaixo.
Professor, gostaria da sua opinião acerca da seguinte situação. Há 8 meses, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, já foi feita a cirurgia de retirada dos nódulos e encaminhado material para biópsia. Às vezes em que tentei ajudá-la, ela me destratava. Não aceitava nada do que eu dizia, me mandava embora ou me agredia. Nossa relação sempre foi conturbada. Portanto, decidi recuar e ela iniciou um processo de vitimização e chantagem emocional. Quer que eu me sinta culpada. Não moramos juntas e a família acha que ela está mentindo ou exagerando, uma vez que não permite aproximação. Como entender o porquê dessa situação? Como poderia ajudá-la? A melhor coisa é você ver o que ela precisa e arranja alguma coisa e dê para ela aquilo que ela precisa, porque isso ela não vai poder reclamar de você. É um jeito de você ser simpática. Filha não briga com a mãe. Por quê? A mãe, por mais errada que seja, ela sempre tem razão. Porque mãe é mãe. Agora, a filha que briga está errada. Agora, você tem que dar um jeito. Entre as duas, quem está mais errado é você. A gente não briga com a mãe. Isso não pode, não dá certo. O senhor algumas vezes relatou encontro com algumas consciências mais evoluídas em New York. Moro na Carolina do Sul e estou indo para New York no próximo mês. O senhor tem algum local para indicar para visitar lá? Tem alguma hipótese de por que encontrou essas consciências lá? Não, New York você tem que ir com calma e ver as coisas com calma. Um dos lugares bons que tem em New York é o Museu de História Natural. Vai lá que tem sala que tem energia positivíssima, vale a pena ver. Agora, tem outros locais, mas isso aí você tem que ver com calma. Lá não é fácil. E outra coisa, New York atualmente já está mais poluído, não é mais do jeito que era antigamente. Outra coisa também séria é a livraria do estado de New York, ou da cidade de New York. Também vale a pena. Não é a livraria, é uma biblioteca. É uma biblioteca que tem 2 leões na entrada. Ali também é muito positivo. Vale a pena você ver que tem energia. Na revista Super Interessante, de novembro de 2009, foi publicada a reportagem sobre a pílula da inteligência, em que a substância modafinil seria a mais usada. O Verbetório poderia comentar o caso? Você conhece aí? Modafinil, que é a chamada pílula da inteligência. Não tenho conhecimento, de fato, né? não. Tá. Gente, eu entrego vocês aí, pode falar, por favor. Ricardo. Acho que ele estava queria te perguntar o seguinte, você está trazendo a questão da pergunta desassediadora, né? Eu percebo, às vezes, assim, que no meu dia a dia, eu também utilizo essa técnica da pergunta desassediadora. Só que chega num ponto que eu não consigo mais fazer a pergunta à pessoa. A pessoa ela não quer mais saber da pergunta. Ela quer que você passe a dar mais respostas do que perguntas. Ela não quer mais se questionar, não quer mais refletir. Eu queria saber, assim, dentro da tua casuística, além de médico, mas na tua casuística pessoal, como é que você lida com essa situação quando você sabe que é a pergunta que vai desassediar e não a resposta que a pessoa está pretendendo? Olha, acho que tem várias coisas aí. Primeira coisa, assim, se você percebe que você já fez uma série de perguntas e a pessoa está numa condição de refratariedade, talvez você deva começar a perguntar coisas para si próprio, né? A respeito daquela situação, da tua relação com a pessoa, do que você está sentindo, do que você está pensando, por que você sentiu a necessidade de explorar tantas coisas referentes a outra pessoa, né? Agora, a outra coisa é que o processo de assistência relacionado com a pergunta desassediadora está dentro da lei do maior esforço, né? É um processo que você convida a pessoa a ela mesma perceber um outro ponto de vista, né? Então, as pessoas têm maior ou menor possibilidade de serem assistidas nesse processo. E mesmo que elas possam ser assistidas dentro desse processo, todo mundo tem o seu limite, né? A partir de um certo momento, pode ser mais difícil, né? Acho que são coisas para se ponderar. O limite da pessoa e qual é a tua prática, o expediente que você utiliza quando você percebe o limite? Você se usa da omissão superavitária? O que você
pensa em fazer nesse momento? Isso. Muitas vezes eu realmente boto o pé no freio mesmo. Boto o pé no freio. No meu caso, quando o processo é autodesassediador e é alguma coisa muito séria, eu vou por etapas, assim, né? Então, primeira coisa, eu me sinto satisfeito por ter formulado perguntas que vão direto ao ponto. Isso já é o primeiro ponto, né? A resposta disso, o esclarecimento disso, ele vem com o tempo. Agora, a outra pessoa, realmente, você tem que estar muito sensível ao tempo dela, né? Pode ser que não seja apropriado você entrar em algumas áreas da vida da pessoa naquele momento, naquele contexto, né? Isso cada caso é um caso, né? Obrigado. Ricardo. Aqui no meio. Aqui. Com relação à estratégia de saúde da família, que é a sua função, né? Você é médico da família. Com relação à pergunta dele e de Márcia ali, eu vejo assim um contexto mais complexo, não é isso? Porque além de você fazer a anamnese, fazer os questionamentos, né, as perguntas em si, o médico da estratégia de saúde da família, o médico da família, ele tem um conhecimento com a realidade maior, porque ele faz as visitas domiciliares, não é isso? E isso dá uma visão de conjunto, eu acho que qualifica mais o profissional a fazer a assistência, porque ali tem toda uma relação grupo kármica, muitas vezes, não é isso? E como é que você vê tudo isso aí, a relação sua como médico atuando desta forma? Eu acho o seguinte, o processo da estratégia de saúde da família e o processo das visitas domiciliares, ele leva incondicionalmente o profissional a ter uma visão mais ampla do que meramente o que é biológico. E o processo de pergunta desassediadora é um processo que tem como premissa básica você ter uma visão mais ampla sobre as coisas que acontecem, né? Você não vai conseguir adentrar nesse universo aqui se você só pensa no corpo, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Agora, o processo das perguntas e da estratégia de saúde da família tem outras variáveis também. Por exemplo, a gente tem que se utilizar muito do fator tempo, né? Que nós chamamos de longitudinalidade. Então, eu não preciso me sentir na obrigação de resolver todos os problemas numa condição só. Como eu estou ali, né, eu atendo uma comunidade, aquela comunidade sabe que ela pode voltar, ela sabe onde é. Se eu percebo que a pessoa tem muitas demandas, é até negativo eu me colocar numa condição de ter que resolver tudo numa vez só, para mim, porque isso é impossível, e negativo para a pessoa que vai ter muitas informações e não vai conseguir lidar com aquilo tudo, né? Ricardo. Aqui. Obrigada pelo verbete, muito bom. E eu te pergunto, quando você escrevia esse verbete, te ocorreu escrever também o verbete resposta desassediadora? Ocorreu, né? Ele está sendo elaborado, está sendo pensado, assim, ainda não, né? Mas é claro que o processo da resposta ele é muito importante, né? Porque se você se coloca numa condição que você apenas se pergunta, você corre o risco de cair numa condição que o meu irmão já fez um verbete, que é da consciência platônica, né? Que é aquela consciência que vive no mundo das ideias, das questões e da reflexão e sem os pés no chão, né? Então, a profilaxia da pergunta desassediadora não cair numa condição platônica é, de fato, você estar comprometido com a resposta também. Ricardo, aqui. Fala, Fábio. Então, na página 2, em efeitologia, na terceira linha, você vem trazendo aqui as perguntas abertas. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais a sua teática sobre o efeito assediador da consulta médica realizada apenas com perguntas fechadas. Isso. As perguntas fechadas são aquelas perguntas que geralmente requerem de uma pessoa respostas do tipo sim e não. Tenho, não tenho. Sim, não. Quero, não quero. Entende? Então, muitas vezes o médico ele começa uma consulta com uma pergunta aberta, que é o que ele traz aqui hoje, né? Mas se ele é um cara que se importa pouco com a relação com o seu paciente, ele logo em seguida ele vai descambar para um negócio de perguntas fechadas, entende? Então ele vai conduzir toda a anamnese dele baseada em perguntas sim e não. Se ele fizer isso, ele não vai estar vendo o que a pessoa tem, ele vai estar vendo o que ele quer ver. Porque uma pessoa, por exemplo, que vai consultar com falta de ar, por exemplo,
é uma pessoa que tem uma falta de ar e ela tem a sua própria visão sobre a falta de ar. Entende? Agora, se eu tenho na minha cabeça muito vincado aquela descrição sindrômica das faltas de ar, eu vou conduzir a conversa com aquela pessoa apenas dentro do que eu entendo que é importante numa falta de ar, e não no que a pessoa vai me trazer. E às vezes eu rotulo a pessoa e não permito ela se expressar. Sim. Você já pensou isso é a priorismose da semiologia, que é um erro. Isso é um erro. É a priorismose. Não pode. Ele conduz o negócio para confirmar o que ele acha. Ele já deu o diagnóstico antes da hora. Isso aí é acusar a pessoa de culpada, ele já julgou antes do julgamento. Isso aí está errado. E tem situações em que isso, às vezes, até é meio avançado, até porque o que se faz é pior. Não, não é isso. Tem pessoas que, às vezes, induzem o médico a fazer isso. Pela própria situação, o modo de falar, a presença, a força presencial, cria um problema. Então, é a indução da priorismose. Isso não pode ter, o médico não pode ter isso. Ricardo, você já pensou qual a melhor forma de classificar ou qualificar? Eu venho de uma família de médicos também. Sim. E a gente vê que cada médico é um temperamento diferente, né? Tem mais humanistas, menos humanistas. Como é que você acha que algo tão sutil pode ser qualificado e melhorado dentro da classe médica? Algo que é o fato de você, justamente, do médico utilizar mais perguntas abertas, puxar mais para o lado realmente da assistência, o que você acabou de trazer, se o médico tem realmente um interesse no paciente ou não. Eu acho que, de alguma forma, os médicos vão precisar se abrir, né? Que existem outras dimensões do processo de saúde e doença que não é só o orgânico, né? São caminhos. Às vezes isso acontece com o processo de doença do próprio médico, né? Entende? Ele se vê numa condição de ser cuidado por outros médicos e ele se vê numa condição, o cara só me perguntou da minha dor no joelho, o cara não me perguntou como é que eu estou me sentindo. Ou quantas coisas eu perdi por ter, na minha vida, no meu cotidiano, por ter uma dor no joelho, entende? Então, você fazer uma anamnese voltada para a doença orgânica, ela é muito importante, se bem feita, mas ela não é tudo. Você também precisa perguntar como que a pessoa se sentiu com aquilo, em que aquilo repercutiu. Isso é tão importante quanto o remédio orgânico. Sim. Uma perguntinha para o professor Valdo. O senhor trouxe aqui no seu verbete, né, justamente retomando aquilo que a colega perguntou, a questão da jurisprudência poliplanetária sobre as ideias trazidas de outros planetas. O senhor poderia dar um exemplo dessas ideias trazidas de outros planetas? Eu estou começando a abrir mais o jogo agora. A transafetividade é isso. A transafetividade vem de um outro planeta Por já? exemplo, você fala aí em fraternidade, é uma coisa. Agora, a transafetividade é muito mais envolvente, mais completa, mais profunda, mais abrangente. Por quê? É a pessoa, aquela consciência, que está começando a deixar o problema da sexualidade e outras coisas mais nesse sentido. O pequeno. Agora, veja, isso aí é seríssimo para a gente tratar, ainda mais essa nossa época, que hoje já não se fala mais em certas expressões que dizem respeito muito, principalmente à mulher. Quais são? Pureza, imaculada, virgindade, castidade, pudor, rubor, inocência, santidade, simplicidade, bondade, candura, juventude, sorriso, virtude, feminilidade. Entende? Essa época, muito disso aqui foi para o espaço. O povo já não fala mais do jeito que era. Na época de mais romantismo, na Belle Époque, se falava demais dessas coisas. Se você for pegar os dicionários, enciclopédia do processo de sabedoria, entende? Eles estão falando nisso, todo mundo, através do sexo, falar nessas coisas, exaltar o processo da mulher. Agora, hoje, a mulher está sendo colocada de tal maneira porque ela está virando macho. Então, o negócio do feminismo está virando machismo. Sim. Já tem mulher mais macha do que os machos que eu conheço. Então, o problema todo piorou tudo aí, a situação. E é justamente nessa época que vem as consréus que estão fazendo isso. Certo. Tudo é consréu. Que é gente que não vem aqui há muito tempo.
Então ela vem agora e está com a corda toda. Não precisa de ter candura, está entendendo? Ter pudor, a pudicícia, não precisa mais disso. Então, deita e rola aí, é o que está acontecendo. Então, a gente vai notar que já tem, por exemplo, aí o processo da ficação, ficar com. Então, as meninas estão começando aquele negócio, novinha, uma noite é com um, uma noite é com outro, essa semana com uma semana com outra, e por aí vai. Uma vergonha total, a prostituição aberta. Então, há uma liberalidade de costume com uma, vamos dizer, excesso dessas manifestações. E nós agora estamos trazendo um negócio totalmente contrário. Essa que era a pergunta, exatamente. Que é o contrário. Você, então, vamos levar agora para a consciência, para a evolução. Acabou a parte animal. Sim. Eles não. Estão recomeçando o processo proto-reptiliano que eu estava falando aí. Entendendo? Sim. Nós agora estamos falando o processo contrário. Agora, veja, isso tudo é resultado e fruto da Reurbex, que é o problema da reurbanização, que está tirando esse povo das cavernas, da baratrosfera, das tenebras, sabe como é que é? As trevas da baratrosfera, e trazendo esse povo aí. Além do processo da Reurbex, pela aproximação ali do coniúncio, aproximação dos opostos, extremos opostos, isso o senhor está começando a trazer também pelo grupo, pela preparação, porque o grupo já tem estudo? Não, a gente está trazendo o processo mesmo de parapsiquismo, que pode mostrar isso aí, por causa da multidimensionalidade. Ok. Agora, no dicionário, eu estou colocando tudo que eu tenho. Tá. Estou ultrapassando tudo que eu já escrevi, inclusive da enciclopédia de propósito. Tá. Professor Valdo, quanto tempo o senhor acha que vai levar para as pessoas na Terra tomarem, a média geral, tomarem mais conhecimento sobre esse tema transafetividade? Há alguns séculos, né? Eu sou um cara que vim para fazer as coisas devagar. Eu não chego a ser cágado, nem jabuti, mas eu ando devagar, porque eu não tenho muita esperança das coisas mudar de uma hora para outra. O que a gente vê na baratrosfera não é isso. Agora, eu acho que as coisas aqui ainda vão piorar mais, até 75, por aí. Depois pode ser que a coisa vai começar a declinar. Ricardo. Ascensão e queda da loucura. Ricardo. Professor. Ricardo, uma perguntinha aqui, ó. Que critério que você usa para saber, para medir a assertividade da sua pergunta, se ela é de fato desassediadora ou não, nesse contexto assistente-assistido? Olha, muito da resposta da pessoa no momento, né? É muito interessante, assim, quando você está num processo de interação assistente-assistido, que você está ali investigando, está perscrutando ali, né? Daqui a pouco você faz uma intervenção, você vê que a cara da pessoa muda, né? Que é uma cara de alguém que percebeu alguma coisa que até então não estava ali, né? E então isso é uma forma. Em alguns casos a gente tem acompanhamento de mais longo prazo, assim, né? Às vezes, se é a questão, por exemplo, de paciente da unidade de saúde, às vezes a gente tem algum retorno da pessoa com o tempo também, né? De como que aquilo se sucedeu nas próximas vezes, né? Mas esse primeiro impacto ele é muito interessante, assim. Eu estava conversando com meu irmão esses tempos sobre isso, né? E brinquei assim com ele que a pessoa faz cara de neossinapse, assim, né? Faz uma cara assim de que é isso, né? Enfim. Ricardo, com relação às perguntas, eu queria saber se você usa a questão da circularidade na perspectiva das 24 horas do dia para uma resposta orgânica, pensando no ciclo circadiano. Se tem essa perspectiva, quando você investiga um paciente, de você perguntar e tentar associar isso a vários horários. Quer dizer, quando uma pessoa tem febre, normalmente que horário que é, se está sequenciado de que outras atividades, porque às vezes o cara só olha um efeito, pressão alta, um sintoma que parece uma asma, ou que, né?
e começa a ser tratado o paciente separado. Pressão alta, por exemplo, e asma. E às vezes é uma outra coisa, é uma doença no baço que se manifesta com alguma outra característica sintomática num outro horário. E que às vezes é menor, então o cara não associa as pontas. Olha, a circularidade que eu trago aqui no verbete, que é na parte lá da taxologia das perguntas circulares, né, não é tanto aplicada nesse ponto aí, não. Ela é mais aplicada quando você está investigando mais coisas psicológicas mesmo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando o exemplo que eu dei antes, né, da criança que é hiperativa, né? Se eu aceito essa premissa, que os pais me trazem isso, né, e aceito de que a criança é realmente ela que é o problema, né, eu estou com um pensamento linear. Agora, se eu penso o seguinte, que a criança pode estar hiperativa porque houve uma questão da relação dos pais com a criança, e a relação dos pais com a criança é assim porque os pais foram criados dessa forma, então isso é uma coisa, entende? Então, é sair da unicausalidade para a multicausalidade. Isso é circularidade do pensamento. Sim, é uma circularidade. Esse uróboro, ele é bem bacana e ele é necessário de você integrar. Agora, esse das 24 horas, da gente como uma coisa viva, como um bicho, que responde à luz e à escuridão. Não tinha pensado nisso, né? não. Que vai ter vários órgãos que vão estar respondendo mais ou menos, também tem isso. E na medicina oriental, talvez olhe um pouco isso. Mas a nossa também, em alguns momentos, já chegou a olhar. É isso que eu fico pensando assim, não falta isso numa análise? Pode ser que sim. Eu não tinha feito a relação entre o pensamento circular, por exemplo, como você falou, e a questão de ritmo circadiano. E realmente é uma coisa a se ponderar. Agora, chefe, nós queremos, Ricardo, mais 200 verbetes seu, que você não era 100? Vem trazendo, você vê que está todo mundo interessado nesse assunto. Quando você já tem encaminhado? Eu tenho alguns temas que eu vou agora terminando isso. Então, tá. Até amanhã. Tá certo? Valeu. Nossa, comerciado, por favor. Obrigado. Hoje tivemos uma centena de assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Os recados de hoje são da Isabel sobre o encontro da cosmoeticologia, a Patrícia e o Eduardo sobre o ECP2 de Foz, a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia, o Pedro sobre a Semana da Saúde e a Marilza sobre o debate no CAEC. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, pessoal. Então, nós estamos confirmando que no dia 19 de agosto, nós vamos fazer um sorteio extra do programa Amigo da Enciclopédia. Vamos sortear 2 vagas aqui, patrocinadas pela OIC. Uma na 5ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis, que ocorre de 31 de agosto a 9 de setembro, e também uma imersão progesterotterápica. Além dessas 2 vagas, também uma vaga no curso Verbetografia à Distância, que começa no dia 23 de agosto. Então, você que é amigo da enciclopédia, e ainda que não é amigo, que quiser fazer a sua adesão, fazer a renovação, dá para participar do sorteio ainda. Basta comparecer à recepção do CAEC e você faz a sua renovação rapidamente, ou também por telefone. Liga na recepção do CAEC, você faz com cartão Visa, Amex e Mastercard em até 12 vezes sua renovação. E pelo site também, com cartão Visa em 12 vezes. O site é www.enciclopediaconsciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Cosmoeticologia vai realizar o 16º encontro de 2 a 7 de outubro em Foz do Iguaçu. A proposta é fazer uma verdadeira imersão no Holopensene da Cosmoética. Para tanto, vai ter atividades no Holoteca, no Holociclo, imersões laboratoriais e reflexões sobre a parte holossomática, porque o tema é cosmoética e holossomaticidade. Então, nós vamos ter momentos de reeducação ou reflexão sobre a parte emocional, a parte mental somática e a parte somática. Vamos ter atividades energossomáticas também. Então, nós vamos ter reflexões sobre reeducação financeira, porque o dinheiro mexe
com o nosso psicossoma, reflexões sobre a nossa afetividade, que é a parte emocional que também mexe com o psicossoma, reflexões sobre a parte alimentar e rotinas úteis e hábitos saudáveis, que é a parte somática, além dos trabalhos de cosmoética que serão apresentados pelos palestrantes. Convidamos a todos, será no Polo Discernimento, e o e-mail é psiquecosmoeticologia@gmail.com. Obrigada. Pessoal, boa tarde. O IPC, em parceria com o CAEC, convida para o curso ECP2. O ECP2 é um curso de imersão, ele ajuda a concretizar as metas escolhidas no ECP1. Ele possui 2 campos bioenergéticos, e esses campos eles favorecem a consolidação dessas metas. Então, convidamos aí a todos a participar, inclusive nós temos agora em Foz do Iguaçu uma turma agora em setembro, o EPICOM é o professor Moacir Gonçalves, e temos uma condição especial de preço para essa turma de setembro até amanhã. Lembrando, o SCP-2 é aquele curso que favorece a interação técnica com a multidimensionalidade, com a criação de neossinapses, o fortalecimento energético e a ampliação das parapercepções. É muito importante você antecipar a sua participação no curso. No momento que você faz a sua inscrição, você já se acopla com a equipe do curso, já começa a interagir de forma mais forte com a interlúdio, e os amparadores já começam a trabalhar com você de tal forma que no evento mesmo você vai poder assistir com muito mais propriedade. Então, nós aguardamos vocês nessa turma com o professor Moacir do dia 21 a 23 de setembro. E os preços promocionais, a tabela está vigorando até amanhã. Certo? E ainda tem a interação com as pessoas, 3 dias de imersão num hotel, isso é muito bom. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia. E nós vamos fazer uma pergunta, aproveitando aqui o Holopensene da tertúlia de hoje, aliás, 2 perguntas. Como você avalia seus relacionamentos com as consins, consciex, plantas e animais? Você está satisfeito ou satisfeita com a qualidade de seus convívios? Se está satisfeito, pode melhorar? Então, isso aí é uma questão para a gente poder refletir, e o curso tem essa proposta de trazer as reflexões, autorreflexões, sobre como que nós estamos lidando com as nossas companhias, principalmente as companhias evolutivas. Nós estamos destacando hoje aqui, mais uma vez, no domingo nós vamos ter um campo bioenergético que vai tratar da conviviologia e da paraconviviologia, com os EPICONs Hernande Leite e Marina Tomás. Então, quem tiver interessado pode fazer as suas inscrições. Nós estamos próximos do curso, pode fazer a inscrição pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail ceec@ceec.org. Estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. A OIC convida para a 5ª Semana da Saúde, que vai acontecer de 31 de agosto a 9 de setembro. Este ano o tema é autocientificidade aplicada à saúde. E será também começar pela imersão progessioterápica, de 31 de agosto a 2 de setembro, e vai terminar com a 7ª Jornada de Saúde, de 7 de setembro a 9 de setembro. Este ano teremos 2 novidades nesse evento. Teremos no dia 7 o lançamento da primeira revista científica de consciencioterapia. E no dia 8, no sábado, teremos um campo autoconsciencioterápico com os EPICONs Nário Takimoto e Luís Gonçalves. Alguns exemplos de conferências para este ano. Antidogmática e Saúde Consciencial, do professor Marcelo da Luz. Enfrentamento do transtorno de ansiedade generalizada através da autoconsciencioterapia da professora Silvana Kremer. Esse evento será a pró-construção do novo laboratório de dinâmicas do CAEC.
Então, nós temos uma parceria com o CAEC e as inscrições podem ser realizadas ou na OIC ou no CAEC. Okay? Esperamos vocês nesse evento. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a participar comigo do debate que tem todo domingo aqui no CAEC. O tema deste domingo vai ser produtividade na terceira idade. Então, gostaria de contar com a presença de todos ali na sala ao lado do restaurante. Obrigada, uma boa tarde. Para amanhã teremos o verbete competição assediadora. A especialidade é parapatologia, de autoria do professor Frederico Falcão. Obrigado pela sua presença e até amanhã.